Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy e este vídeo é para falar sobre esse livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu li hoje, eu terminei de ler ele hoje, é um livro curto, tem umas cento e pouco páginas, então se você focar em ler em um dia, você lê. E até porque ele repete, ele frisa, né, em cima de alguns pontos que eu vou trazer nesse vídeo aqui para você. Eu posso dizer o seguinte, quando eu comecei a empreender, isso lá em 2014, a princípio eu tinha uma ideia de negócio. E eu fiz faculdade de gestão em recursos humanos. E na faculdade de gestão em recursos humanos, eu tive uma matéria sobre a pirâmide de Maslow. Então, a gente entendeu um pouquinho das hierarquias, das necessidades humanas. Assim que eu comecei a empreender, acredito que entre o primeiro e o segundo ano, eu comecei a mergulhar principalmente no meu autoconhecimento. E eu tive uma ideia de poder verificar, com base nessa pirâmide, como se fosse um questionário. E eu criei um questionário que eu me auto-apliquei para que eu visse qual das áreas da minha vida estava com mais lacuna, né? Porque eu queria estar num patamar, porém algumas coisas estavam me prendendo para enxergar. E uma das coisas que pipocou na minha avaliação foi a questão da parte da segurança, que tinha a ver com a parte financeira, gestão financeira, ou se sentir seguro em relação à parte financeira. E foi a partir daí que eu comecei uma jornada para entender um pouco mais sobre gestão financeira, que era um assunto que eu fugia. E nem eu entendia por que eu fugia, né? Apesar de ter trabalhado em empresas grandes e às vezes ter um faturamento, ou melhor, um salário até razoável, mas eu não lidava bem com aquilo. Tanto que até hoje, né, por conta desse reflexo que eu fui desbravando no decorrer do caminho, eu não tenho nenhum bem, né? Mas esse cenário vai mudar. De qualquer maneira, de lá para cá eu fui afinando isso e fui entendendo isso e assim, quebrando bloqueios, tá? Nessa época, inclusive, nasceu uma ferramenta que chama Diagnóstico Pessoal, que é uma ferramenta que eu vendo esse serviço, né? A pessoa passa por esse diagnóstico, ela tem uma consciência melhor de como está a vida dela nesse exato momento. Muitas vezes a gente até sabe onde o calo aperta, só que a gente não visualiza, né? Então, quando a gente transforma isso em gráfico, que é o caso dessa ferramenta, fica mais fácil de enxergar. Bom, na época, quando eu enxerguei essa lacuna, o que eu fiz? Eu comecei um processo de, opa, eu preciso melhorar esse degrau. E aí, um dos primeiros livros que eu li sobre gestão financeira foi O Segredo das Mentes Milionárias, que eu ainda vou fazer. Eu preciso fazer vídeos de todos os livros que eu já li. E assim, com o tempo a gente vai aprimorando, né? Não só ler, mas aproveitar o melhor daquilo e poder aplicar na sua vida, como eu estou fazendo com esse livro agora. Então ele me foi indicado, foi reforçada a indicação dele, eu não tinha lido ainda, tá? E aí eu já aproveitei melhor esse conteúdo para aplicar numa ferramenta, inclusive, que eu vendo, né, essa educação financeira para um nível mais básico de quem quer começar do zero, por exemplo, a entender, etc, etc. Então, só estou dando uma introdução do porquê que eu aproveitei melhor esse conteúdo e porque eu vou passar exatamente aqui um resumê assim bem basicamente siga isso, faça isso, mas ainda assim existem algumas coisas por trás que, se você lapidar o seu conhecimento, vai potencializar a aplicação disso. Então, quando eu li O Segredo das Mentes Milionárias, foi bem na época que o The Harvey Arker, que era o autor do livro, ele veio para o Brasil. Eu acredito que foi no mesmo ano, no ano seguinte, eu não me recordo exatamente. E aí ele veio, fez um seminário em São Paulo, eu participei desse seminário, então assim, foi um processo que quando eu fizer o vídeo sobre esse livro, eu vou contar, inclusive, a mágica de ter ido para lá, que tudo aconteceu realmente assim, como se fosse para acontecer mesmo, tá? E desde então eu venho tentando entender, venho tentando praticar, melhorando minhas ações. Então, assim, se você
estiver assistindo esse livro. Você pode estar em diversas situações, mas vamos pelo menos nivelar aqui em 3 níveis, tá? Vamos pensar que você é uma pessoa que, putz, não está nem faturando, está desempregado, né? Então, assim, esse é um primeiro ponto, que é o partido do 000. Você vai precisar ter alguma fonte de renda, né? Seja trabalhando como CLT, ou seja vendendo alguma coisa, mas precisa sair desse zero para realmente começar a subir as escadas. O segundo nível, às vezes você até tem um bom salário, você é empreendedor, mas você tem dívidas, às vezes tem mês que está bom, mas às vezes fica no vermelho. Esse seria um nível 2. E um nível 3, provavelmente é uma pessoa que está mais próximo da prosperidade, mas ela ainda bate na trave. Ela então, de repente, ali atinge até o ponto de equilíbrio, fatura um pouquinho mais, mas não passa disso. Esses 3 níveis, eu vou chamar que são os níveis básicos em relação ao dinheiro, tá? Então, assim, a maioria dos brasileiros estão nesse nível. Eu ainda estou nesse nível. Porém, eu estou trabalhando exatamente para poder sair. Não trabalhando no sentido de pegar realmente para fazer, mas entender para me mover, né? Então, existe aí uma sincronicidade que está acontecendo com o momento, com pessoas, etc, etc. Este livro, como que ele pode agregar na sua vida, tá? Você que está num desses 3 patamares. É você fazer o básico muito bem feito. Então, assim, existe algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas para você lidar com gestão do tempo. Por mais que eu passe aqui um passo a passo, existem diversas literaturas, aí você pode se perguntar por que ainda tem tanta gente que está com problemas financeiros, né? E tem gente que ainda vai estar. Porque existem algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas para criar uma disciplina realmente enraizada para que se mantenha aí uma constância. Então, o que acontece muito? Se você aprender a fazer o melhor com um pouco que você tem, com o tempo, conforme você vai recebendo mais, você vai manter esse hábito. E por algum motivo, e chega algum momento quando a gente não está pronto, que por mais que você tente fazer o melhor com pouco, quando vem muito, parece que surge aí, né, um mago do gastamento, de querer resolver as coisas, de querer comer tudo que nunca comeu, e parece que aí vira uma festa. Então, a constância, manter a constância disso é muito importante. Então, o que o livro ensina? Basicamente, esses 7 passos, né, para que você possa começar a praticar na sua vida. E assim, a gestão financeira não é mágica, é realmente um hábito, né? Com esse livro reforçou alguns pontos que eu já estava desenvolvendo, melhorou minha percepção, já fiz até uma alteração aqui na minha ferramenta para eu poder realmente assim, não, agora vamos que vamos. E saiu algumas demandas, como por exemplo a necessidade de aprender mais agora sobre investimento, porque eu já percebi que eu já estou num nível para isso, eu estou no time para aprender sobre investimentos. Então, eu vou começar a buscar essa informação assim do zero, né? E quais são esses 7 passos? Olha só. Então, pensa o seguinte: a partir do momento que entrou algum dinheiro na sua mão, seja o salário, seja o dinheiro de alguma venda, né, o seu faturamento, a primeira coisa que você deve fazer, entenda isso como uma regra, que vai ficar muito mais fácil para você, é separar 10%. Então, por exemplo, se você recebeu R$100, R$10 você separa. Se você recebeu R$1.000, R$100 você separa. Então, os 90% eles continuam na jornada. Essa separação, eu indico que você se ajude, tá? Então, o que é importante ter? Por exemplo, talvez isso facilite muito para quem tem uma conta digital atualmente. Então, vou dar o exemplo da Nubank. A Nubank, ela tem lá a sua conta física e eu tenho a conta jurídica, por exemplo. Então, eu consigo receber por uma e fazer transferência, fazer essa separação pela outra. Se você tem banco físico, ou mesmo que usa online, como por exemplo Bradesco ou Itaú, é bom você ter uma conta pessoal e uma conta corrente. Aí você consegue fazer isso. Ou ter pelo menos 2 contas em bancos diferentes. De qualquer maneira, é importante você ter um lugar onde você envia esses 10% que não seja na mesma conta, né? Então, assim, separa isso fisicamente para ficar mais fácil, tá? A partir do momento que você fez esse primeiro passo, você vai para o segundo, que é o quê? Pelo menos diminuir ao máximo as suas despesas físicas.
Eu estou passando esses passos porque é basicamente o que o livro ele fala sobre isso, né? Então isso aqui é um resumo do resumo, mas assim, já está declarado, está escrito aí o que basicamente o livro está dizendo. Mas é o seguinte, eu tenho uma consultoria express focada em gestão financeira. Então, assim, por mais que aqui esteja simplificado, às vezes existem alguns pequenos detalhes que podem melhorar um pouco mais a sua ação. Então, de repente, é importante passar por um processo. Se você não consegue fazer sozinho ou sozinha, pede ajuda, né? Vai acompanhado. Claro que vai ter um investimento, mas pelo menos você tira esse assunto do colo e vai embora para sua prosperidade, né? Bom, a partir do momento que você diminui as despesas físicas, então você tem que fazer todo um pente fino nas suas despesas fixas, tanto pessoal ou profissional, e aí tentar diminuir ao máximo. Então vira um projeto, né? E aí você vai para o terceiro passo, que é começar o quê? A aplicar os 10% em algum lugar. Só que você não vai sair aplicando. Então você tem que dar um tempo. É como se os 10% fosse uma semente. A partir do momento que você começa a criar essa semente, ou seja, fazer essas separações, você precisa dar um tempo antes de resgatar esse dinheiro. Por exemplo, de 6 meses a 12 meses. Daqui 6 meses ou 12 meses, aí você determina para fazer um exercício, faz com 6, e depois, mais 6 meses juntando, você pega e faz novamente até você fazer isso anualmente. A partir do momento que você tem um montante, você vai pegar esse montante, que é o terceiro passo ali, e vai aplicar. Só que é o seguinte, você não vai sair aplicando em qualquer lugar. Então, nesse meio tempo, seria interessante você aprender sobre onde aplicar esse dinheiro, por exemplo, para que ele comece a ter rendimentos, ou seja, você vai plantar sua semente para ela começar a gerar pelo menos aí algum brotinho, né? Que é a fase, inclusive, que eu estou. Então, entre um ponto e outro, eu preciso aprender mais sobre daqui a algum tempo aonde que eu vou aplicar o meu dinheiro para eu poder começar esse movimento, tá? Então, o quarto passo também é saber investir. Então, mesmo que você, ok, eu tenho lá as minhas despesas, então vamos imaginar que você, com aqueles 90% restante, você fez alguns pagamentos, correto? E ainda assim pode ser que você tenha algum valor diferenciado, como se fosse o lucro, né? Para quem é empreendedor, ou um dinheiro que estaria sobrando ali, né? Aí você fala, putz, eu vou investir em quê? Eu vou comprar o quê? Esse 4, saber investir, é você realmente saber avaliar onde você vai colocar o seu dinheiro. Então, eu sugiro você fazer um planejamento de investimento. Não investimento em aplicações, mas nesse caso, realmente uma lista de tudo aquilo que você precisa comprar. Então, por exemplo, aqui no meu planejamento de investimentos, eu coloco num post-it qual é o próximo investimento que eu vou fazer, qual a próxima coisa que eu vou comprar. Só que eu tenho alguma regrinha. Então, por exemplo, eu tenho que investir em algo que otimize meu tempo, reduza os meus custos, aumente os meus ganhos e melhore a minha qualidade de vida. Então, se aquilo que eu vou investir está dentro dessa filtragem, então ele pode ir realmente ali e conforme as coisas vão acontecendo, eu vou qual que é o próximo item que eu vou investir, que é basicamente aquele item 4 ali, tá? O 5 tenha a sua casa própria. Ele fala sobre ter a sua casa, de ter o seu terreno, aí cada um vai ter uma percepção de como é bom, às vezes, alugar, ou realmente ter a casa própria, vai depender muito de cada contexto. Por isso que isso não elimina a sua necessidade de também ler o livro, para você ter a sua experiência e o seu ponto de vista, que é só uma resenha, tá? Invista em previdência privada, então ele fala inclusive sobre a questão de se preparar para a nossa aposentadoria, para a nossa velhice, e aí assim, tem quem fala bem, tem quem fala mal, mas da previdência, né? Mas eu acredito que cada pessoa deve buscar o conhecimento para definir o que é bom para si. Então tudo tem um time, tudo tem um momento. É importante pelo menos conhecer, ter um conhecimento para que a sua escolha seja um pouco mais efetiva. Pelo menos se você diz que não quer, você sabe por que você não quer. Agora, se você diz sim, é porque você teve consciência e você vai atrás do sim, né? E aumente seus ganhos, né? Então, assim, quanto mais entradas financeiras a gente tem, mais esse ciclo vai aumentando, mais sementes você vai aumentando. Então, o que eu aprendi com esse livro, além de ter reforçado os passos, né, é ter olhado, inclusive, para as entradas que eu tinha.
Na verdade, eu preciso agora trabalhar melhor as entradas para que eu tenha possibilidades de ter mais de uma, duas, três entradas financeiras. E isso muitas vezes estava passando despercebido. Então foi uma chamada para você, tipo, ó, olhe para isso, né? Então, se você está vendo esse vídeo, é porque esse vídeo também é para você. Olha para isso. Esses são os passos mais básicos. Você consegue fazer isso. Putz, olha, eu não tenho o Homem Mais Rico da Babilônia. Gente, se vocês pesquisarem pelo Google, colocar lá o Homem Mais Rico da Babilônia, colocar PDF, provavelmente você vai ter um lugar aí para baixar, tá? Agora, se quiser putz, estou com preguiça de buscar um livro que pode mudar a sua vida, aí é sacanagem, né? Mas eu tenho um PDF, então se quiser pode falar comigo. Então, se esse vídeo teve um significado para você, vai te ajudar em alguma tomada de decisão, clica aí em curtir, que pra gente é importante, né? A gente está gerando um conteúdo de valor para você, porque para mim esse livro já virou uma página, já ajudou aqui a perceber alguns pontos, então foi super válido. Estou compartilhando para você porque talvez isso possa ser importante para sua vida. Então, dá um curtir aí pra gente, compartilha com alguém que você acha que é importante e faça, leia, tire suas conclusões, pratique. Não consegue sozinho? Aí procura a gente, que a gente tem sim serviços para te ajudar nisso, tá bom? Então, até o próximo vídeo, até a próxima leitura de livro. Eu quero ler mais, então a gente vai ter essa sessão de vídeos aqui no canal. Então a gente tem como se fosse, como que eu posso dizer? Episódios, séries, né? Então tem o Sol de Livros e tem os outros. Até mais, até a próxima leitura. Acabou!